Quero agradecer, é um momento de agradecimento, quero agradecer a Deus, inicialmente, a minha família, a minha esposa Lúcia Stanzak, aos meus filhos, genro, minha neta, a minha mãe, ao meu pai, que, por coincidência, faria aniversário hoje, meu pai que faleceu. Quero cumprimentar e agradecer meus irmãos, meus sobrinhos, minhas irmãs, cunhados e cunhadas, aos meus eleitores, aos meus parceiros nessa caminhada, que lutaram junto com o Nilson para que a gente pudesse hoje estar aqui na Câmara Federal. E quero em especial agradecer ao deputado Darcy de Matos, que pôde proporcionar, que silenciou para eu poder assumir a Câmara por esses primeiros 4 meses. O Darcy, que é pré-candidato a prefeito da cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina. Falar da política, porque serve a política. Tudo passa pela política. Eu sempre coloquei isso na minha cidade, a melhoria da minha rua, a melhoria do meu bairro, a melhoria da minha cidade. Eu tenho uma escola melhor para o meu filho, para o meu neto. Eu tenho uma creche para deixar o meu filho, que é o meu bem maior. Tudo passa pela política. E agora é um novo tempo. Um tempo de mais humanidade, um tempo de honestidade. É um tempo onde nós temos que viver junto com as pessoas. Nós temos que fazer uma política diferente. Nós temos que estar perto da nossa gente. Eu, como deputado, pretendo estar perto do prefeito, quero estar perto do vereador, que visita a casa do cidadão. Ele sabe efetivamente onde é que está o problema. E vou estar junto para poder ajudar cada cidade que me ajudou a estar aqui hoje. Eu vou fazer uma política diferente, quero fazer uma política diferente. Uma política de respeito às pessoas, de respeito ao dinheiro público. Como eu fiz na minha pequena Presidente Getúlio, quando eu fui prefeito. Quando nós mexemos na nossa cidade, nós valorizamos as pessoas, nós trabalhamos na saúde, nós demos uma escola de qualidade, porque eu entendo que a escola pública, ela tem que ser melhor do que a particular. Nós temos dinheiro, nós temos recursos para isso. E lá na minha cidade foi assim. As pessoas tiravam os seus filhos da escola particular para colocar na escola pública, porque era uma escola de qualidade. Vamos trabalhar em obras, na agricultura e na assistência social. Eu vou estar junto, sim. Assim nós fizemos em Presidente Getúlio. Nós demos um anzol para a pessoa pescar. Ela tem que sim trabalhar. Vou estar junto com o governo, quero estar junto com progressistas, com essa casa, junto na reforma administrativa inicialmente, para que a gente possa sim ter um funcionalismo mais enxuto e com certeza um funcionalismo público mais moderno. A reforma tributária, quero estar junto. Eu, empresário desde os meus 23 anos, quando eu e a minha esposa abrimos nosso primeiro comércio, eu sonho por uma reforma tributária. E hoje, Deus quis, 34 anos depois, que eu participasse dessa reforma. E vou estar junto, porque dessa forma nós vamos ter um Brasil muito melhor. Quero no meu estado, uma das minhas principais bandeiras, eu que sou do Vale do Itajaí e do Alto Vale, nós só temos uma possibilidade de fazer essa região crescer. São 28 municípios e mais uma parte do Médio Vale. É a duplicação da BR-470. O ministro Tarcísio já está a par e com certeza o presidente Bolsonaro sabe dessa situação. Eu vou sim ser um soldado para que isso aconteça. Eu quero ajudar essa casa a tomar as decisões em favor do governo Bolsonaro. O meu partido está junto e o Nilson está junto com o Bolsonaro, que ele teve a coragem e teve sim a força para começar a mudar o nosso Brasil. Está fazendo o melhor pelo nosso querido Brasil. E para encerrar,
eu quero conclamar a cada pessoa, a cada um, me ajudem o Nilson a trazer as coisas boas aqui para essa Câmara Federal, que a gente possa sim mudar, que vocês sejam e continuem sendo parceiros, porque juntos nós seremos sim muito e muitos mais fortes. Nós queremos sim, eu quero ajudar a fazer o estado de Santa Catarina um estado ainda melhor, a nossa santa e bela Catarina. E com certeza, quero ajudar o Brasil a ser uma grande nação. Que nós possamos sim aumentar a autoestima de cada cidadão brasileiro, assim como eu fiz na minha querida Presidente Getúlio, e honrar com certeza as cores da nossa bandeira, que é o verde e o amarelo. Obrigado e um beijo no coração de todos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Nilson Francisco. Parabéns pela sua posse, seja bem-vindo mais uma vez. Parabéns a Santa Catarina e à cidade de Presidente Getúlio. Eu queria comunicar ao plenário, às senhoras e os senhores líderes, que só há acordo para votarmos hoje 2 medidas provisórias de crédito. Então eu gostaria de pedir a compreensão, a colaboração dos líderes, para que nós pudéssemos ser o mais breve possível. São 2 medidas provisórias simples, que libera crédito, e assim consigamos encerrar a sessão no tempo mais rápido possível, para que cada um possa, evidentemente, tocar aí as suas atividades nas suas bases, nos seus estados. Todos nós estamos em momentos de convenções, ainda que virtuais, mas precisamos, estou vendo ali um sinal de positivo do líder NVR, precisamos estar, ainda que virtualmente, participando das nossas convenções e assistindo a esses temas. Já que não há acordo para avançarmos em outros temas, eu peço então a compreensão dos senhores líderes para que possamos votar por acordo rapidamente essas 2 medidas provisórias. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício número 186 de 2020 do Congresso Nacional, que encaminha, nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, o processado da medida provisória número 967 de 2020, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 5.566.379.351, para os fins que especifica e dá outras providências. À medida foram oferecidas 14 emendas. Discussão em turno único da medida provisória número 967 de 2020, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 5.566.379.351, para os fins que especifica e dá outras providências, pendente de parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para oferecer parecer a medida provisória e as emendas de número 1 a 14, apresentadas conforme o caput do artigo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, concedo a palavra ao deputado Vitor Lippe, relator da matéria. Boa tarde, presidente Marcos Pereira. Eu quero cumprimentar em seu nome, cumprimentar todos os membros do parlamento e queria passar até pela necessidade da urgência da matéria e da brevidade da sessão de hoje, passar diretamente ao voto, senhor presidente, considerando que todas as lideranças e os parlamentares já receberam pela internet o voto que eu estarei relatando agora na sequência. Então, passo diretamente ao voto. O instrumento legislativo sobre o exame foi analisado em relação a aspectos formais e materiais, e as ponderações foram distribuídas em tópicos que abordaram aspectos atinentes à constitucionalidade, à adequação orçamentária e financeira e ao mérito. A medida provisória e sua tramitação obedecem aos ditames formais e constitucionalidade. O comando gravado no artigo 62 da Lei Fundamental confere competência privativa
ao chefe do Poder Executivo para adotar medidas provisórias com a força de lei endereça a apreciação do Parlamento. A Lei Magna também estatui no artigo 166, parágrafo 1º, inciso 1º, que os critérios adicionais sejam examinados por uma comissão mista permanente de deputados e senadores e apreciados na forma do regimento comum. Logo compete à CMO manifestar-se a respeito, para tanto recorrendo em especial às normas prescritas nas resoluções número 1/2002 do Congresso Nacional e número 1/2006 do Congresso Nacional. Entretanto, tendo em vista a situação de calamidade durante a pandemia, foi aprovado o ato conjunto das mesas da Câmara e dos Deputados e do Senado Federal, número 1 de 2020, dispondo sobre o regimento de tramitação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal de medidas provisórias durante a pandemia do Covid-19, segundo o referido normativo. Artigo 2º. No primeiro dia útil seguinte à publicação no Diário Oficial da União de medida provisória de que trata o artigo 1º, a presidência da mesa do Congresso Nacional fará publicar e distribuir os respectivos avulsos eletrônicos. Parágrafo único. Enquanto durar a emergência em saúde pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19, as medidas provisórias serão instruídas perante o plenário da Câmara, dos Deputados e do Senado, ficando excepcionalmente autorizada a emissão de parecer em substituição à comissão mista por parlamentar de cada uma das casas designado na forma regimental. Artigo 3º. A medida provisória poderão ser oferecidas emendas perante o órgão competente da Secretaria Legislativa do Congresso Nacional, protocolizadas por meio eletrônico simplificado, até o segundo dia útil seguinte à publicação da medida provisória do Diário Oficial da União, sendo a matéria imediatamente encaminhada em meio eletrônico à Câmara dos Deputados após decorrido esse prazo. Parágrafo 1º. Quando em deliberação nos plenários da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, operando por sessão remota, as emendas e requerimentos de destaque deverão ser apresentados à mesa na forma e prazo definidos para o funcionamento do sistema de deliberação remota em cada casa. Parágrafo 2º. As emendas já apresentadas durante os prazos ordinários de tramitação das medidas provisórias vigentes na data da edição deste ato não precisarão ser reapresentadas. Parágrafo 3º. Permanecem válidos todos os atos de instrução do processo legislativo já praticados em relação às medidas provisórias vigentes na data da publicação deste ato, inclusive designação de relatores e eventuais pareceres já deliberados em comissão mista. Artigo 4º. A medida provisória será examinada pela Câmara dos Deputados, que deverá concluir os seus trabalhos até o 9º dia da vigência da medida provisória a contar da sua publicação no Diário Oficial da União. Artigo 5º. Aprovada na Câmara dos Deputados, a matéria será encaminhada ao Senado Federal, que, para apreciá-la, terá até o 14º dia de vigência da medida provisória, contado da sua publicação no Diário Oficial da União. E artigo 7º. Esse ato se aplica às medidas provisórias já editadas e em curso de tramitação, observado o disposto no parágrafo 3º e do artigo 3º. Parágrafo único. As medidas provisórias pendentes de parecer da comissão mista serão encaminhadas com as respectivas emendas para a Câmara dos Deputados para que o parecer seja proferido em plenário. Da constitucionalidade. Sob o ponto de vista material, os mandamentos constitucionais encerram duas categorias de justificativas para estribar a abertura de créditos extraordinários. A primeira delas é o Instituto Geral da Urgência e Relevância para a edição de medidas provisórias de qualquer natureza, disciplinado no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha D da Constituição. A segunda categoria de justificativas, extraída à luz do comando esculpido no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição, requer que se retrate a situação de imprevisibilidade
que respalde a abertura de crédito extraordinário ao orçamento aprovado, neste caso, a Lei Orçamentária Anual de 2020. Em relação a tais aspectos, consideramos que as informações trazidas na exposição de motivos do número 193 do Ministério da Economia de 2020 e de 15/5/2020, acima reproduzidas, são suficientes para comprovar o cumprimento dos requisitos de relevância, urgência e imprevisibilidade que justificam a abertura do crédito extraordinário. Vale mencionar que o Decreto Legislativo número 6 de 2020 reconheceu que o país enfrenta um estado de calamidade pública para os fins previstos no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, o instrumento encontra-se em consonância com a legislação e com o momento atual de calamidade. Ademais, importa mencionar que o referido crédito está de acordo com a dispensa de atendimento da regra de ouro do artigo 167, terceiro da Constituição, prevista pelo artigo 4º da Emenda Constitucional, número 106, de 7 de maio de 2020. Artigo 4º. Será dispensada, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública nacional de que trata o artigo 1º dessa emenda constitucional, a observância do inciso 3º do caput do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo único. O Ministério da Economia publicará a cada 30 dias relatório com os valores e o custo das operações de crédito realizadas no período de vigência do estado de calamidade pública nacional de que trata o artigo 1º dessa emenda constitucional. A emenda constitucional número 106 de 2020. Adequação financeira e orçamentária. A resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional, que dispõe sobre a apreciação pelo Congresso Nacional das medidas provisórias a que se refere o artigo 62 da Constituição Federal e da outras providências, estabelece em seu artigo 5º, parágrafo 1º, que o exame de compatibilidade orçamentária e financeira das MPs abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento às normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União. O crédito está de acordo com as disposições do Plano Plurianual 2020-2023, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 e da Lei Orçamentária Anual para 2020 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Convém registrar que, conforme se depreende no artigo disposto no inciso 5º do artigo 167 da Constituição Federal e da Lei 4320 de 1964, não se exige indicação de origem dos recursos quando da abertura de crédito extraordinário. Todavia, a medida provisória indica que os recursos decorrentes de cancelamento parcial de programações no valor de R$ 231.179.351 e de contratação de operação de crédito interna no valor de R$ 5.335.200.000. Cabe destacar que o Congresso Nacional reconheceu a ocorrência de calamidade pública nos termos do artigo 65 da Lei Complementar número 101 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, o Poder Executivo está dispensado do atingimento dos resultados fiscais do exercício financeiro de 2020. Ademais, o ministro Alexandre de Moraes, no âmbito da ADI 6357, MCDF do Distrito Federal, concedeu medida cautelar para conceder interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 114 caput in fine e
parágrafo 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 para que, durante a emergência em saúde pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente do Covid-19, afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação do Covid-19. Por fim, a abertura do presente crédito não afeta a observância do novo regime fiscal estabelecido pela Emenda Constitucional número 95 de 2016, uma vez que créditos extraordinários não são incluídos na base de cálculo e nos limites estabelecidos pelo aludido regime, conforme os termos do artigo 107, parágrafo 6º, inciso 2º da Constituição Federal. Mérito. A medida provisória 967 de 2020 é dotada de justificativas de relevância e urgência condizentes com a programação orçamentária que contempla, uma vez que o aumento dos casos de infecção humana pelo Covid-19 impõe a necessidade de dotar o sistema de saúde brasileiro de capacidade para prevenir, controlar e conter os danos e agravos à saúde pública em decorrência da pandemia global. Dessa forma, em face das considerações externadas na M193-ME 2020, restou comprovada a necessidade do crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde. Emendas. De acordo com o artigo 111 da Resolução número 1/2006 do Congresso Nacional, as medidas provisórias de crédito extraordinário somente serão admitidas emendas que tenham como finalidade modificar o texto da medida provisória ou suprimir dotação total ou parcialmente. Foram apresentadas 14 emendas à medida provisória 967 de 2020 no prazo regimental. As emendas número 1 a 13 pretendem alterar o subtítulo das programações nacionais da medida provisória para localizadores que atendam estados, municípios e ou entidades específicas. As propostas substituem juízo acerca da relevância, urgência e imprevisibilidade da despesa que compete exclusivamente ao chefe do Poder Executivo e não atendem a que dispõe a Resolução número 1/2006 do Congresso Nacional, senhor presidente. Por essa razão, com base no disposto do artigo 111 da Resolução número 1 de 2006, somos obrigados a indicar a inadmissão das emendas número 1 a 13. A emenda número 14 propõe a supressão dos cancelamentos da medida provisória referente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, administração direta com a retirada dos cancelamentos previstos no anexo 2 da medida provisória para o referido órgão. Em que pese o mérito da proposta, a emenda não indicou a unidade que deveria sofrer a redução de recursos compensatórios para adequar o crédito de que trata o artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição. Dessa forma, com base no que dispõe o artigo 146 da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, indicamos, da mesma forma, a inadmissão da emenda número 14. Conclusão. Diante das razões expostas, nosso voto é no sentido de que, 1. A primeira medida provisória número 9, a medida provisória número 967 de 2020 atende aos preceitos constitucionais e legais e devem orientar sua adoção, bem como as normas de adequação financeira e orçamentária vigentes. Segundo, as emendas de número 1 a 14 sejam inadmitidas. E terceiro, a medida provisória número 967 de 2020 seja aprovada, senhor presidente, nos termos propostos pelo Poder Executivo. Esse é o meu parecer, senhor presidente, para análise desse douto plenário. Queria aqui também saudar, aproveitar, senhor presidente Marcos Pereira,
saudar aí a presença, né, do novo parlamentar, né, o deputado Nilson, que foi empossado nesse momento, desejando a ele muito sucesso e desejando também as boas-vindas ao Parlamento brasileiro. Eram essas minhas considerações, senhor presidente, como do nosso parecer em relação à medida provisória já mencionada. Obrigado, deputado Vitor Lippe. Passa-se a discussão. Encerrada a discussão. Para oferecer... Não tem? Passa-se a votação. Em votação, o parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2020, né? Está errado aqui. Não, essa é 1 de 2002. Ah, de 2002 mesmo? 1 de 2002, do Congresso Nacional. Orientação de bancada, vou colocar sim para todos, com a concordância dos líderes que já se manifestaram. Senhor presidente, o PL gostaria de encaminhar, senhor presidente. Não, deputado, a gente está querendo só adiantar aqui, mas pode falar. Não, senhor presidente, eu preciso fazer um registro em nome da bancada do PL, em nome do nosso líder, o Wellington Roberto, um registro muito importante em relação a essa medida provisória e a próxima medida provisória que nós estaremos votando. São duas medidas provisórias que chegam a 15 bilhões de recursos que irão para o Ministério da Saúde. Eu, como terapeuta holístico e como especialista em saúde pública e meio ambiente, quero testemunhar o trabalho que o nosso general Eduardo Pazuello, como ministro da Saúde, que usa o bom senso e a gestão pública com qualidade e com respeito ao cidadão brasileiro, receberá esses recursos e, com certeza, serão muito bem utilizados pelo Brasil. Então, o governo federal está fazendo a sua parte, está pagando a conta do coronavírus e da pandemia, fazendo realmente a sua parte. Então, não há reparos em relação ao que o governo federal está fazendo e o que nós estamos votando justamente para colocar esses recursos para que sejam imediatamente utilizados na questão da pandemia. Então, o PL está favoravelmente a essa e a próxima medida provisória dentro do acordo. Nós votamos sim, senhor presidente Marcos Pereira. Obrigado, deputado Cherini. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, o parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional. Em orientação de bancada, sim para todos. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado, passa-se ao mérito. Em votação, a medida provisória de número 967 de 2020, não há destaque. Então, orientação de bancada, sim para todos. Vamos lá, pessoal. Senhor presidente, o PL vota sim, mais uma vez, registrando que o governo, dentro das suas limitações, que o STF lhe concedeu, repassando para os estados e municípios o poder de abrir e fechar o comércio, o poder em relação ao coronavírus, o governo federal tem feito a sua parte, pagando a conta no Brasil inteiro. Agora espero que os prefeitos e governadores utilizem bem esses recursos. Então, nós do PL precisamos fazer esse registro. O governo federal, a Câmara Federal, o Senado, nós, da classe política do Congresso Nacional, estamos fazendo a nossa parte. Estamos fazendo a nossa parte. Agora, nós precisamos que, vou repetir, os prefeitos e governadores cuidem bem desses recursos. É 15 bilhões que novamente estamos encaminhando para o Ministério da Saúde e, por parte do governo federal, está sendo muito bem administrado. E está fazendo realmente a sua parte, que é fazer com que o recurso chegue, que as UTIs cheguem, que os respiradores cheguem, que os remédios cheguem lá no município do cidadão. Então, senhor presidente,
O PL vota sim. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Está aprovada a medida provisória 967 de 2020. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Presidente. Medida provisória número 969. Medida provisória. Só um minutinho, Sâmia. Já te dou a palavra. Tá bem. Medida provisória número 969 de 2020. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício número 108 de 2020 do Congresso Nacional, que encaminha nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, o processado da medida provisória número 969 de 2020, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde, de novo, no valor de 10 bilhões para os fins que especifica e dá outras providências. A medida foi oferecida uma emenda. Medida provisória 969, discussão em turno único da medida provisória 969 de 2020, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde, no favor de 10 bilhões para os fins que especifica e dá outras providências, pendente parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Para oferecer parecer a medida provisória e a emenda número 1, apresentada conforme o caput do artigo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal de número 1 de 2020, conceda a palavra ao deputado Irã Gonçalves. Enquanto isso, Sâmia, pode falar. Muito rapidamente, presidente, porque nós queremos também aprovar rapidamente a possibilidade desse crédito extraordinário para que o nosso país enfrente da melhor forma possível essa pandemia tão terrível. Mas tem coisa que não dá para ouvir e simplesmente ficar em silêncio. Parece que o deputado que me antecedeu não vive no mesmo país que todos nós, né? Nós somos ainda o epicentro da pandemia da Covid-19, já são mais de 120 mil brasileiros que faleceram. O mais triste de tudo é que a gente sabe que muitas dessas mortes poderiam ter sido poupadas se a gente não tivesse um genocida à frente da presidência da República, que foi completamente irresponsável com todas as medidas sanitárias e que empenhou somente 50%, mais ou menos, do orçamento que nós aprovamos para que pudesse ser investido no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, não é verdade que o presidente da República está fazendo a sua parte. Não é verdade que os estados e municípios estão sendo bem atendidos pelo presidente da República. Pelo contrário, as pessoas estão morrendo justamente porque o presidente da República tem isso como política deliberada. É só isso que eu queria deixar registrado. Obrigado, deputada Sâmia. Deputado Irã Gonçalves, relator, Vossa Excelência poderia ir direto para a conclusão do voto? Ô, presidente, alô? Está me ouvindo, presidente? Perfeitamente. Alô? Opa. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. O senhor me libera de ler o voto e vou para a conclusão só, presidente? Exatamente. Vamos direto para a conclusão, porque já foi divulgado desde ontem pela manhã. Muito bem. Então vamos aqui à conclusão. Diante das razões expostas, presidente, senhoras e senhores, nosso voto é no sentido de que, 1. A medida provisória 969 de 2020 atende os preceitos constitucionais e legais que devem orientar a sua adoção, bem como as normas de adequação financeira e orçamentária vigentes. 2. A emenda de número 001 da nossa ilustre deputada Carmen Zanotto é inadmitida. E 3. A medida provisória 969 de 2020 será aprovada nos termos propostos pelo Poder Executivo. Brasília, 9 de setembro. Deputado Irã. E aí? Passa-se a discussão. Declaro encerrada a discussão. Para oferecer... Passa-se a votação. Em votação, parecer da comissão mista na parte
em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002. Sim para todos. Por favor. Vamos lá. Passa aí, Léo. Vamos, Léo. Em votação, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002. Sim para todos. Em votação, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado, passa-se ao mérito. Em votação, a medida provisória de número 969 de 2020. Orientação de bancada é sim para todos. Em votação, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Está aprovada a medida provisória número 969 de 2020. Em votação, a redação final, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Deputado Paulo Ganimi, tempo de líder do Novo, e depois eu vou encerrar a sessão. Está encerrada a ordem do dia. Senhor presidente. Pois não, deputado Enio Verri. Se me permite, após o deputado Paulo Ganimi, já que terminou a ordem do dia, o horário de liderança do Partido dos Trabalhadores, por favor. Muito obrigado. Deputado Enio, Vossa Excelência tem o tempo do Partido dos Trabalhadores, já que o deputado Paulo está cedendo aqui para que Vossa Excelência passe à frente. Muito obrigado, senhor presidente. E também muito obrigado também ao deputado Paulo Ganimi. Eu gostaria de aproveitar, senhor presidente, para cumprimentar na figura de Vossa Excelência, mas também do deputado Rodrigo Maia, a homenagem justa feita ao ministro Dias Toffoli, e sei do papel que Vossa Excelência cumpriu em momentos importantes da defesa da democracia nesse período em que a democracia sofreu tanto. Quero parabenizar Vossa Excelência, o deputado Rodrigo Maia e também o ministro Dias Toffoli. E se me permite, eu queria aqui ler algumas aspas para começar a fazer a minha intervenção, aspas essa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse, num seu discurso muito recente: não foi por acaso que escolhi para falar com vocês neste 7 de setembro, dia da independência do Brasil, quando celebramos o nascimento do nosso país como nação soberana. Soberania significa independência, autonomia, liberdade. O contrário disso é dependência, servidão, submissão. Logo após algumas outras frases, ele retoma: renunciar à soberania é subordinar o bem-estar e a segurança do nosso povo aos interesses de outros países. Senhor presidente, colegas deputados e deputados, o presidente Lula fez um manifesto à nação e não poderia ser uma data mais importante do que o 7 de setembro. E ele fez muito mais do que um manifesto. Ele fez, além de uma ótima análise do que o Brasil vive hoje, do seu sofrimento, das suas agruras, o presidente Lula também faz uma grande proposta de reconstrução nacional. Como dito várias vezes no seu discurso, um projeto de um novo contrato social. E é isso exatamente, senhoras e senhores parlamentares, que o país precisa, urgentemente, de um novo contrato social onde a vida seja prioridade, onde a distribuição de renda se sobreponha ao lucro dos bancos, onde a vida valha muito mais do que a possibilidade de reeleição de um presidente da República. É fundamental, e a sua análise mostra muito bem, que o Brasil vinha caminhando numa linha de desenvolvimento, de distribuição de renda e de justiça social, que foi interrompido no golpe aplicado à democracia contra a presidenta Dilma em 2016, e foi aprofundado com toda a perseguição política, ideológica, travestida de judiciária, desenvolvida pela Operação Lava Jato, pelo ex-juiz Sérgio Moro, por Deltan Dallagnol, como agora está fazendo o juiz Bretas, perseguindo o advogado do presidente Lula, advogado Zanin, do que aconteceu no dia de hoje. A verdade é que a população passa, de forma lenta e gradual, a enxergar o grande golpe
que foi aplicado à democracia, ao nosso país, tendo como instrumento a Operação Lava Jato, com apoio da elite do nosso país, do capital internacional e do capital especulativo. Por isso o discurso do presidente Lula é mais atual do que nunca. Na verdade, é uma grande chamada, um grande convite, indiferente de partido político, às cidadãs e cidadãos, aos democratas, aqueles que acreditam que é possível construir um país mais justo, juntarmos todos para a reconstrução desse projeto. Até porque a reconstrução desse projeto vai demorar muito tempo, senhor presidente, porque para construir, para se fazer essa grande aliança que foi feita durante esses 13 anos de nosso governo, para que a vida do povo melhorasse, foi preciso muito trabalho, muito tempo. A destruição foi muito rápida, bastou o golpe, bastou esses quase 2 anos de governo Bolsonaro para ver o que sobrou do país. Não sobrou nada, e não vai sobrar nada depois dessa pandemia. E o que é pior, ao mesmo tempo que nós vemos essa situação de pobreza, nós vemos o lucro se impondo sobre a vida das pessoas de forma desonesta e criminosa. Ora, como pode o governo apresentar uma medida provisória, a medida provisória que tem um nome que não tem como esquecer, a de número 1000, que reduz de 600 para 300 reais o auxílio emergencial. Ele reduz pela metade o auxílio emergencial em um momento em que o preço dos alimentos sobe 30%, 40%. Olha o preço do arroz, do óleo, da carne. Sobe tudo. E ao mesmo tempo que sobe o preço dos alimentos, você corta o auxílio emergencial. E qual a justificativa de cortar? É preciso equilibrar o orçamento do país. É preciso manter o equilíbrio das contas fiscais. Ora, as contas não são mais importantes do que a vida de cada brasileira e de cada brasileiro. O equilíbrio fiscal não pode ser mais importante do que a vida da população brasileira. E como bem lembrou o nosso amado ex-presidente Lula, graças às reservas cambiais do governo Lula e Dilma, o Banco Central apurou um lucro de quase 400 bilhões de reais. Ora, se nós gastamos 50 bilhões por mês com o auxílio emergencial de 600 reais, por que não pagar esse auxílio emergencial de 600 reais até o final do ano? Óbvio, por conta da alta dos alimentos, esses 600 reais não compra mais do que comprava há 4 meses atrás. Compra muito menos, mas pelo menos ajuda. O auxílio emergencial não resolve o problema do preço dos alimentos, mas pelo menos permite que a população compre um pouco mais e consiga alimentar-se até que a pandemia passe, que possamos ter uma vida normal e a economia volte a crescer. E é importante destacar que o nosso vice-presidente da República talvez devesse ler mais sobre a economia. O aumento dos preços não se deu de maneira nenhuma porque aumentou a demanda da população por conta dos 600 reais. Isso é um absurdo. A nossa economia estava paralisada. Esses 600 reais só manteram a economia minimamente rodando, tanto que o PIB caiu no primeiro trimestre. Basta ver isso. O que fez o preço subir foram as exportações, onde o mercado externo paga mais e, com isso, a procura do lucro faz com que o povo passe fome para exportar. Tancredo Neves dizia isso na sua posse. É um absurdo nós exportarmos alimento enquanto o nosso povo passa fome. Ele citou isso e está se fazendo isso. E qual a saída que Bolsonaro apresenta? O discurso do Sarney, pedindo por favor para supermercadista manter o preço. Durante o governo Fernando Henrique, ocorreu um processo de concentração de supermercados nesse país nunca visto. Hoje, no Brasil, a maior parte das lojas de supermercado, assim como bancos, são multinacionais. São oligopólios, como são os bancos no Brasil. Eles impõem o preço ao mercado. O consumidor não manda coisa nenhuma. Esse discurso, falso discurso liberal, que é o consumidor que manda, não se dá na prática. A verdade é que o preço é alto porque exportam, tem uma variação cambial por conta da especulação e tem o oligopólio dos supermercados que, para manter sua margem de lucro, aumentam seus preços. A população tem que denunciar isso, mas o Estado tem que fazer alguma coisa. Esse modelo de Estado ultraliberal de Bolsonaro e Paulo Guedes, e o presidente Lula denunciou isso a cada instante,
subordina o Brasil e faz do Brasil uma grande fazenda que atende apenas aos interesses daqueles que não estão preocupados com a vida da população. É preciso, sim, um novo contrato social. Um contrato social que chame todos aqueles que falam tanto e bem do Brasil, em recuperação do Brasil, em justiça social, mas só estão pensando em seus cargos no governo, só estão pensando em manter os seus benefícios que têm no governo e não estão nem um pouco preocupados com a vida da nossa população. É por isso, senhor presidente e demais parlamentares, que nós estamos apresentando um requerimento de inclusão na ordem do dia da MP número 1000, que reduz de R$600 para R$300 o auxílio emergencial até dezembro de 2020. Nós não queremos que o governo espere essa medida provisória vencer lá no final. Queremos votá-la já. E queremos que os parlamentares coloquem ali seu dedo e deixem bem definido para a população quem é a favor de reduzir de 600 para 300. Temos que colocar para votar imediatamente essa medida provisória, que podemos derrubá-la e voltar ao valor de 600. E se a maioria não quiser derrubá-la, porque é da democracia o direito de qualquer parlamentar votar a favor ou contra, pelo menos que a população tenha o direito de saber quem é que defende a redução do seu auxílio emergencial de R$600 para 300, contribuindo para que a fome aumente em nosso país. Não podemos mais achar normal as pessoas nas ruas revirando lixo, procurando o resto de comida para poder se alimentar. Temos que avançar nisso. E o avanço passa pelo avanço da democracia e, principalmente, pela reconstrução desse país, onde todos são convidados a participar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, líder Enio Verri. Antes de passar para o líder Paulo Ganimi do Novo, você deu 1 minuto para a deputada Adriana Ventura. Por favor, deputada. Obrigada, senhor presidente. Presidente, eu gostaria só de me inscrever aí na liderança do PL. Está inscrito o líder Chelini. Deusinho também. Presidente, deputado Deusinho Filho, só para me inscrever na liderança do republicano. Perfeito, inscritos. Obrigada, senhor presidente. Na verdade, eu gostaria de fazer um pedido à Vossa Excelência, a presidência, que está na presidência da mesa, e ao presidente Rodrigo Maia, que foi entregue o relatório da PEC da segunda instância, da PEC 199. Então, eu gostaria de solicitar à Vossa Excelência que possamos reinstalar essa comissão especial para que possamos discutir o relatório, votar o relatório, porque é muito importante para que continuemos o combate à corrupção. E logo depois disso, que possamos finalmente enfrentar a PEC 333 do foro privilegiado, né, que é o fim do foro privilegiado, porque já está desde 2018 para ser votado e ainda não foi trazido. E gostaria também de convidar todos os parlamentares e todos que nos ouvem, que participem amanhã de um evento da Frente contra a Corrupção, onde trataremos de ações e projetos de leis no combate à corrupção. Então, foi organizado pelo líder do Bancada do Novo, o deputado Paulo Ganimi, e estão todos convidados, porque o combate à corrupção não pode parar. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Adriana. A senhora sabe do meu apoio incondicional às suas pautas aí nesse ponto. Ceder a palavra agora para o líder do Partido Novo, o deputado Paulo Ganimi. Obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria de me inscrever também. Desculpa, Ganimi, deputada Sâmia, pelo pessoal. Está inscrita aqui, deputada Sâmia, e eu acabei de ver que eu tenho que te responder um WhatsApp aqui também, viu? Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, na manhã de hoje, tivemos aqui uma sessão em homenagem ao agora findando o seu mandato de presidente do STF, presidente ministro Dias Toffoli. Uma homenagem que foi dita aqui pelo presidente da Câmara, que ela atendia um pleito de todos os parlamentares. Não me manifestei naquele momento, até por respeito ao presidente da Câmara e também ao presidente do Senado, que estavam aqui presidindo a sessão e convidaram o ministro Dias Toffoli, mas gostaria de deixar claro que essa homenagem não é compartilhada pela bancada do Novo. Claro que todo presidente de uma instituição tão importante como o STF, um dos balizares dos 3 poderes da República do Brasil, merece sim respeito, mas um respeito também que deve ser alcançado e atingido pela sua atuação à frente daquela instituição. Por isso, podemos aqui traçar
várias críticas e comentários, até mesmo a presença do próprio ministro como ministro do STF, desde sua indicação como ministro pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, muito contestada, inclusive pelo fato do contestado saber jurídico, que deveria ser um dos elementos, um dos pontos-chave para ser nomeado ministro do STF. Um advogado, bacharel em Direito, que não conseguiu ser juiz nos concursos que tentou fazer, mas que alcançou a Suprema Corte do Brasil pela indicação política. Indicação política que não foi contestada ou rejeitada, pelo menos, pela comissão aqui do Senado, que deveria ter como prerrogativa justamente contestar decisões como essa. Mas desde 1800 e alguma coisa, que eu não me recordo agora, não temos nenhum ministro do STF que foi rejeitado por essa comissão. Ou seja, mais um ato pro forma com simbolismo político que não cumpre com a sua função. Mas sem falar apenas do ministro Dias Toffoli, porque o tema hoje é principalmente o presidente Dias Toffoli, a sua atuação como presidente à frente do STF, ela é muito questionável. A começar por inquéritos, como, por exemplo, o inquérito da fake news, que discordamos desde o seu princípio, independente de quem foi atingido por ele, mas pela forma como ele foi instalado, em que a própria corte era autora, juíza e também vítima, teoricamente, do próprio inquérito. Como também outras questões que a sociedade hoje cobra veementemente de todos nós, agentes públicos, nós aqui na Câmara, os senadores, o Executivo, e que agora, finalmente, o Executivo entregou aqui uma reforma administrativa que pretende acabar, ou pelo menos resolver parte dos privilégios que diversos servidores têm, mas que até agora o Legislativo, o Judiciário, e em especial a Suprema Corte, que ela não só é exemplo e referência no que deveria ser o Judiciário, mas ela que define, principalmente, diversos pontos ligados à magistratura, e eles são exemplos ao contrário, como recentemente aprovado pelo próprio presidente Dias Toffoli, aumento não, mas sem a possibilidade deles obterem dividendos extras por conta da sua atividade. Enquanto a gente precisa de ajuste fiscal, enquanto precisamos dar o exemplo e reduzir, sim, aquilo que são os penduricalhos, o extrateto, inclusive sempre pleiteamos aqui nessa casa a votação do projeto que consegue garantir que ninguém vai receber acima do teto, o Judiciário vai no sentido contrário, dá cada vez mais benefícios aos seus membros, à sua corte. Isso foi também na presidência do então deputado, ex-deputado do PT, advogado do PT, ex-advogado do PT, ex-advogado que foi indicado no momento do mensalão, com dúvidas até hoje colocadas por todos nós, qual era o objetivo da sua indicação. Mais uma vez, já que meu tempo já encerrou, peço aqui uma extensão aí de 1 minuto, presidente, temos aqui sim muito respeito à Suprema Corte. Defendemos sempre que os 3 poderes trabalhem de forma harmônica. E vamos sempre defender isso. Mas esperamos também que os membros dos 3 poderes sejam respeitosos com a sua função, sejam respeitosos com aquilo que é seu papel primordial. Papel esse que foi dado pelos eleitores e a eles pela indicação do presidente da República. Inclusive, indicação essa que eu contesto a forma, inclusive apresentei uma PEC 225 de 2019, que trata justamente da indicação dos ministros para o STF. Então, sempre critiquei quando alguém falou que o STF é uma vergonha, que o STF é super importante para a nossa nação, super importante para a democracia. Mas sim, temos ministros do STF que são uma vergonha. E temos uma presidência hoje que felizmente muda de dono, que foi responsável, se não para a piora do STF, pelo menos não teve a capacidade de entender qual é o papel do STF, principalmente agora, no ano de 2020, 2019, e não teve a capacidade
de mudar o STF para aquilo que estamos tentando mudar na política brasileira, com muita dificuldade, mas estamos tentando. Por isso, não homenageamos o ministro, o presidente Dias Toffoli. Podemos sim, mais uma vez, dar a nossa importância à instituição e vamos sempre respeitá-la e jamais vamos confrontar a instituição porque ela é fundamental para a democracia brasileira, mas esperamos e fazemos aqui o apelo que o próximo presidente do STF haja conforme aquilo que toda a sociedade brasileira espera, com rigor nas contas públicas, acabando com privilégios e penduricalhos que todos os juízes, ministros, todo o judiciário hoje tem e que a sociedade não aguenta mais, e também sem militância, sem usar o judiciário como forma de fazer ativismo político. Não é papel do judiciário fazer isso, não é isso que foi encabido ao judiciário pela Constituição e não é isso que a população brasileira espera do judiciário. Gostaria eu que o judiciário, principalmente os ministros, não fossem figuras públicas, não estivessem contas no Twitter, nas redes sociais e que decidissem baseado em técnica, em fatos e dados e não por ativismo político, que é o que hoje também é muito feito e rege boa parte das decisões do judiciário. Então, obrigado, presidente, obrigado a todos e espero aqui, mais uma vez, desejo muito boa sorte ao futuro presidente do STF, que ele haja como a população e a sociedade brasileira espera dele. Muito obrigado. Obrigado, deputado líder do Novo, Paulo Ganimi. Tem o deputado Heitor Chu aqui, a deputada Angela Min pediram 1 minuto. Vou só passar, antes disso, deputado Heitor, para o líder, deputado Deusinho Filho, que está inscrito aqui para utilizar o tempo de líder. Por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão aí nos vendo nessa sessão plenária, apresentando aqui como líder do Republicanos. Me trazer aqui à Câmara Federal alguns assuntos pertinentes aqui ao meu estado do Ceará, notadamente relativo aí aos motoristas autônomos de pequenas caçambas, de caminhoneiros, que estão trafegando nas rodovias estaduais. Está havendo uma perseguição do governo do estado com esses pequenos empreendedores, essas pessoas que vivem do seu pequeno negócio de transportar areia, de transportar argila para as cerâmicas da região. E eu queria fazer um apelo aqui ao governador Camilo Santana, do PT do Ceará, que não faça essa política de perseguir o menor, de perseguir aqueles que estão lutando pela sua sobrevivência. E isso eu chamo a atenção também de todos os governadores do país. São os caminhoneiros que levam o progresso desse continental Brasil. E eu queria aqui, como líder do Republicanos, como filho de caminhoneiro e de uma costureira do Nordeste, dizer que estou aqui como deputado federal e que fui criado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, fui criado com o recurso de um caminhoneiro, que foi meu pai, que graças a Deus está me vendo agora. A TV Câmara chega muito bem aqui no estado do Ceará, em canal aberto. E queria ressaltar e pedir ao governador Camilo Santana que pare de perseguir os pequenos caminhoneiros nas rodovias estaduais do Ceará e que dote as rodovias de fiscalizações educativas, para que aí não haja também um sobrepeso desses caminhões que estão com suas famílias, o seu ganha-pão, estão com suas famílias, o seu ganha-pão, nessa luta aí do dia a dia. Mas também, senhor presidente, aproveitando o meu tempo de líder do Republicanos, eu quero chamar aqui a atenção, e conclamar aqui a todos, chamar a atenção do Ministério Público do Ceará, do Ministério Público Federal. O município de Caucaia, que é o município de Caucaia, que é o município, segundo maior município do estado do Ceará, que é o município onde eu tenho a minha maior base, está passando por uma situação que nunca se viu nos 255 anos da história do município. O atual prefeito, ele mandou fazer um livro da história da cidade, em que o livro, senhor presidente, olha aqui, senhores e senhoras deputados, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Esse livrinho aqui, que é um livro simples, que conta a história da cidade,
segundo o prefeito, conta a história da cidade, mas que nós temos 2 etnias indígenas, só fala que tem uma, para começar aí a desinformação. Fora isso, o prefeito faz uma promoção pessoal no próprio livro, dizendo que ele foi o único que derrotou as famílias tradicionais, falando de eleição no livro. E aí, senhor presidente, para acabar de completar, o livro é cheio de links, como é que as crianças vão, com o livro de papel, acessar os links, né? Fora isso também, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, queria aqui ressaltar, o best-seller hoje, nas livrarias, é o livro da Michelle Obama. Não sei porquê, mas no Brasil é o best-seller. Custa R$55. Sabe quanto foi esse livro aqui, senhor presidente, senhores deputados? R$125. Já estão pagos. Fora isso, o município de Caucaia gastou 7 milhões, quando, se a gente fosse dar um tablet, custando R$500 a cada aluno, dava para atender a metade dos alunos do município. E isso eu acho que é meu papel de deputado federal, que dizer que já encaminhei para a Polícia Federal, para investigar, para a CGU, para o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. É inaceitável, senhor presidente, no tempo de pandemia, quando a gente já está aqui lutando para que recursos cheguem aos municípios, quando a gente lutou para aprovar o Fundeb, para melhorar a educação nesse país, alguns prefeitos teimam em comprar, né, livros superfaturados, né, como estou aqui provando. Quem quiser ver, está no portal da transparência do Tribunal de Contas do município do Estado do Ceará, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, aliás, está nos portais, já fiz as denúncias, mas eu vim aqui à Câmara como última instância, para que eu seja ouvido pelo Ministério Público, para que acelere essa investigação, porque esse cidadão é candidato à reeleição, está usando a máquina pública com livros que não custariam R$30, está aqui o livro, um livro comum, ó, com vários erros de português. Só isso aqui, senhor presidente, ó, tudo isso aqui são erros, vou mostrar aqui para o senhor, tudo isso aqui são erros de português. São erros de português. Elencados por mim, porque eu sou professor, com muito orgulho, né? Então, é inaceitável. E para acabar de completar, sabe aquele escândalo do Fantástico, daqueles livros, daquela editora chamada Didáticos? Aqui ela, senhor presidente. Vou colocar aqui, ó. Didáticos. Didáticos é a mesma empresa. Eu quero pedir humildemente, gentilmente, Ministério Público, CGU, Polícia Federal, chegue a Caucaia, o segundo maior município do estado do Ceará, chegou em Juazeiro, por que não pode chegar em Caucaia? Para a gente poder combater a corrupção nesse país. E com certeza, anotem bem, prefeito de Caucaia compra livro a R$125, que não custa 30, e ainda faz promoção pessoal em plena tempo eleitoral. Então, eu queria deixar registrado aqui, cumprir o meu papel, defendendo os caminhoneiros contra a perseguição do governador do Ceará aos caminhoneiros, e também registrar que fiz da tribuna da Câmara, que é um momento, um espaço democrático, né? Fiz como deputado federal a denúncia de que em Caucaia precisa sim investigar a compra de livros a R$125, que na verdade não custariam 30. Então, senhor presidente, obrigado, agradeço a confiança do meu partido como líder e quero agradecer aqui o espaço, desejando aí uma boa tarde a todos os meus colegas, deputados e deputadas do nosso Brasil. Um abraço, presidente. Obrigado, deputado Deusinho. Passar um minuto. O deputado Heitor Schuch está aqui no plenário, aguardando, pediu faz um tempinho. Por favor, Heitor. Muito obrigado, senhor presidente. Lhe agradeço essa oportunidade e saúdo, por extensão, todos os colegas parlamentares e o estimado povo brasileiro. Eu quero fazer uma recomendação aos brasileiros, aos parlamentares, enfim, a todos, da leitura da entrevista do jornal 0 Hora de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, do último final de semana,
numa entrevista com o ex-ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, que hoje tem 87 anos de idade. E ele diz: a agricultura brasileira, para crescer, não precisa da Amazônia. E diz mais: o setor agropecuário tinha de ser a favor do desmatamento zero na Amazônia. Isso nos levaria a um crescimento de autoridade como produtor e exportador de alimentos no mercado. Como é bom a gente ouvir vozes de gente que entende do assunto. Ele foi ministro quando tinha 35 anos de idade. Hoje, aos 87, faz essa declaração. E eu quero concluir, presidente, dizendo que eu sou de um setor que teve que investir bilhões e bilhões para terminar com o trabalho infantil. Mas conheço outros setores que, para manter o mercado internacional, tiveram que fazer aplicações bilionárias em humanização de processo, sistema de abate e outras coisas mais. Ou seja, a agenda é outra. Hoje o debate começa a ser câmbio climático, preservação da Amazônia, o acordo da União Europeia com o Mercosul, o Brasil flexibilizando a tarifa externa comum, a alta dos preços dos produtos agrícolas, a desvalorização do real frente ao dólar, a elevação dos custos de produção. Afinal, conclua, quem vai pagar esta conta? Quem trabalha, quem produz. Infelizmente, esse é o cenário e que nós precisamos atacar com urgência, porque se nós matarmos quem produz e quem trabalha, amanhã ou depois teremos que, inclusive, importar o alimento de outros países. Isso seria uma vergonha para o Brasil e os brasileiros, onde temos terra, temos clima, temos solo, temos gente que sabe produzir e nós ficarmos à mercê dessa situação. Portanto, minha solidariedade a quem trabalha, a quem produz, que gera emprego, que gera renda e que desenvolve esse país. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Heitor. Passar agora a palavra para utilizar o tempo de líder, o deputado Cherini, pelo PL. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu me dedico nos últimos 30 anos na saúde e também me preparo para isso. Comecei com o primeiro curso de PNL, programação neurolinguística, depois meditação, depois ontopsicologia, reiki, fiz curso de constelação familiar, fiz curso de biodança, de parapsicologia, terapeuta holístico, também fiz pós-graduação em saúde pública e meio ambiente, recebi o título de doutor honoris causa pela Universidade de Albert Schweitzer, da Flórida, dos Estados Unidos. Então, nos últimos 30 anos, me dedico diuturnamente a este assunto. E sempre faço as minhas críticas ao sistema brasileiro, ao sistema ocidental, que adotou a linha da doença e não a linha da saúde. E a linha da doença deixa o povo cada vez mais doente e se gasta milhões com remédios. Remédio que não cura, remédio que remedia. Por isso que esse nome se diz remédio. Então eu criei a Frente Parlamentar Holística de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde no Congresso Nacional. Trabalho com essa Frente Parlamentar praticamente quase que 100% do meu tempo, me dedicando a tentar mudar e dar um outro olhar para a saúde no nosso país. Aliás, eu sempre digo que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde Estadual, as secretarias municipais deveriam ser chamadas de secretarias da doença. E até acho que deveria ser separado, igual na Índia. A Índia tem a Secretaria da Yoga e da Felicidade. E a Secretaria da Doença cuida dos doentes. E também é necessário nesse país. Hoje o Brasil, em média, cada cidadão brasileiro, a partir dos 65 anos de idade, toma 5 remédios. Nós temos aqui um município que é símbolo dessa história, eu vou citar, inclusive, o município de Frederico Westphalen, aqui no Rio Grande do Sul. Tem 32 mil habitantes, 26 farmácias. Não sou contra a farmácia, mas eu gostaria que nós tivéssemos mais farmácias vivas, farmácias fitoterápicas, farmácias que não tivessem tanta contraindicação
para as pessoas. E hoje entramos numa pandemia, e na pandemia a desinformação está matando mais do que o próprio vírus. E o pior de tudo é o preconceito. Quando eu defendo a yoga, quando eu defendo a homeopatia, a fitoterapia, a acupuntura, a quiropraxia, o ozonioterapia para animal e o ozonioterapia para os seres humanos, os florais, a massoterapia, que eu também sou massoterapeuta, a meditação e tantas outras práticas complementares em saúde, na realidade, o que nós estamos querendo é mudar o olhar da saúde. O Brasil gasta 0,08% do seu orçamento em prevenção, mas gasta bilhões, 180 bilhões, mais de 500 milhões por dia em doença. Veja bem, se nós tratássemos as pessoas antes disso com práticas integrativas e complementares, na busca da espiritualidade, como é a medicina oriental, eu defendo a medicina oriental, que é a medicina filosófica, holística, espiritual, e não a nossa medicina, que é atomista, baseada no físico, baseada no corpo e por partes. Nós separamos, esquartejamos as pessoas. Então, vai no médico que trata de estômago e dá um remédio que vai prejudicar o coração. Ela fez a sua parte, mas nós temos que ter coragem de, numa pandemia, mudar esse olhar. Até porque a medicina vive muitas incertezas, e vive de incertezas. E as doenças, elas vêm antes dos remédios. E agora, na pandemia, parece que o remédio teria que vir antes da doença, porque está todo mundo esperando remédio cientificamente comprovado, né, com duplo cego. Eu nunca vi um negócio desse. O remédio tem que ser experimentado. O que vale hoje é a experiência clínica e o autocuidado e a imunidade das pessoas. Então nós precisamos, quem sabe, tirar proveito do que nós estamos passando. E uma outra coisa, eu sempre, desde o começo da pandemia, eu sempre questionei prefeitos e governadores que fecharam tudo. Fecharam o comércio, fecharam a indústria, fecharam o ganha-pão das pessoas e desempregaram milhares de pessoas. E agora tem alguns colegas que vão aí reclamar da pobreza. Eles mesmos defenderam que a OMS, aliás, a OMS para mim é a Organização Mundial do Sem Noção, porque o que mentiram, mas infelizmente eles são os poderosos que a gente inclusive é censurado. Se a gente falar alguma coisa, imagina se eu dissesse que o soro de cavalo poderia sair uma vacina. Meu Deus do céu, Giovanni Cherini é louco. Esse cara é doido, eu defendi a ozonioterapia, é doido. Portugal, todos os hospitais de Portugal têm uma central de ozônio. O ozônio é liberado para todo mundo, no Brasil e no mundo. É só você utilizar só porque é barato. Mas quem manda aqui são os laboratórios. Os laboratórios mandam nas faculdades de medicina, os laboratórios mandam muitas e muitas vezes na imprensa, os laboratórios mandam no nosso parlamento, inclusive muitos são eleitos por eles nos nossos parlamentos, infelizmente. E nós vimos no final de semana no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vai estar todo infectado, porque ninguém usava máscara e estava todo mundo na rua, no Rio de Janeiro. Se não ficar infectado é porque os prefeitos e governadores erraram. É porque não há ciência para dizer que o isolamento social é a solução para esse problema. Aliás, a maioria dos políticos deu uma nota só. Político deu uma nota só, vai para casa, morrer em casa. Vamos experimentar sim o tratamento precoce, vamos experimentar sim os fármacos que nós temos aí, mas vamos melhorar. A acupuntura pode ajudar, a homeopatia pode ajudar, a ozonioterapia pode ajudar. Por que não, gente? Por que preconceito? Ou as pessoas querem que haja uma mortandade incrível? A maior parte das pessoas que morreram é porque tomam muito remédio no seu dia a dia. É remédio para tudo. É remédio para dormir, remédio para acordar. O que nós precisamos é levantar a ideia daquilo que eu digo sempre, da imunidade. Se tivesse um teste de imunidade das pessoas e cada um poder beber mais água, se alimentar melhor, educação para a saúde, dormir melhor, menos estresse, mais exercício físico, tudo isso tem que fazer parte, isso é saúde. Isso não é remédio. O remédio é depois, quando a pessoa está doente.
E agora a decepção da vacina. Todo mundo esperando vacina leva 10 anos para sair uma vacina, e aí todo mundo vendendo essa ideia, mentindo para as pessoas, iludindo a população brasileira. Eu também gostaria que tivesse uma vacina amanhã, mas todo mundo sabe, a vacina do Ebola levou 13 anos, a maioria das vacinas 5 anos, e a vacina da AIDS não existe. Por quê? Porque é um vírus parecido com esse do SARS-2, que ele, nessa semana é azul, na semana que vem ele é vermelho, na outra semana ele é rosa, ele se modifica. Que vacina vai ter? Então vamos experimentar os fármacos, mas antes disso, vamos melhorar a imunidade da população e o bom senso. E o meu sonho, senhor presidente, e encerro, o meu sonho um dia é que nossos agentes de saúde do Brasil virem terapeutas, ou massoterapeuta, ou fitoterapeuta, ou trabalhem com meditação, ou trabalhem com yoga, ou com massoterapia, os agentes de saúde desse país. O meu sonho é que cada posto de saúde tenha uma cozinha para ensinar as pessoas a fazer comida e a beber água, que cada posto de saúde desse país tenha yoga, tenha homeopatia, fitoterapia, tenha acupuntura, tenha quiropraxia, tenha uma central de ozônio, tenha florais, tenha massoterapia, tenha meditação. Isso é a verdadeira saúde. É essa saúde que eu defendo, é essa saúde que eu quero para o meu país, a saúde oriental, que valoriza o espiritual e o holístico e o ser humano como um todo. Essa é a nossa humanização que nós precisamos agora e depois da pandemia. Vamos sonhar, vamos imaginar essa grande utopia. E aí, quem sabe, os laboratórios vão diminuir os seus lucros e os hospitais vão estar vazios, porque é esse o caminho. O sonho é o hospital vazio e as pessoas em casa com saúde passando de 100 anos de idade. Senhor presidente, sou um sonhador, por isso que eu estou na política, levando esperança para o nosso povo brasileiro. Brasileiro e gaúcho, né? Muito obrigado, um abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado, deputado Cherini. Passar a palavra agora para utilizar o tempo de liderança. Deputada Sâmia Bonfim. Muito obrigada, presidente. Boa tarde a todas e todos que acompanham a nossa sessão. Eu me inscrevi para falar a respeito da proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo Bolsonaro. O primeiro aspecto que eu quero destacar é que, de acordo com os dados do IPEA, mais da metade dos servidores públicos brasileiros ganham menos de R$ 2.700. Veja, o governo constrói todo um discurso de que o seu objetivo é combater privilégios e é melhorar a situação orçamentária do nosso país. Só que, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele mira nas pessoas que, em primeiro lugar, são aquelas que trabalham para garantir que os serviços públicos funcionem. E serviço público, gente, não tem segredo. É escola pública, é posto de saúde, é hospital, é tudo aquilo do qual a população mais pobre depende para conseguir ter acesso a direitos. Quando você ataca o trabalhador que está lá na ponta, atendendo a população, e quando você busca enfraquecer o funcionalismo público, na verdade você já demonstra qual é o seu real objetivo, que é acabar com os serviços públicos, é fazer com que aquilo que hoje é possibilitado como um direito se transforme cada vez mais uma mercadoria, ou seja, fazer com que a população precise necessariamente pagar para ter acesso à saúde, à educação, etc. Bem, se eu estou falando aqui dos servidores públicos que estão na ponta, você deve me perguntar, bem, mas existem servidores públicos que são da elite do funcionalismo, que estão no judiciário, estão no legislativo, que estão no serviço militar. Esses não são parte da reforma administrativa? Não. Na verdade, a proposta enviada pelo senhor Bolsonaro e pelo senhor Paulo Guedes é isso mesmo. Atinge somente a base do funcionalismo. E vejam só, um dos temas que ele ataca nessa reforma administrativa é o fim da estabilidade. O fim da estabilidade, na prática, significa a possibilidade de demissão ou de rotatividade maior desses servidores que hoje são servidores técnicos, experientes, preparados de carreira. Só que não se trata somente de acabar com a estabilidade, mas na prática é repor esses postos de trabalho através de indicações políticas. E bem, diante de um governo que tem esse escândalo terrível de rachadinhas a partir do gabinete do ex-deputado estadual
senhor Flávio Bolsonaro, e hoje presidente da República, a gente entende muito bem, afinal de contas, por que é que ele quer substituir pessoas técnicas, preparadas, que atendem a população, por indicações políticas. Deve ser para facilitar esse seu modo, né, de garantir financiamento dos seus esquemas políticos, eleitorais, inclusive de relações escusas com milícias, ao invés de garantir que esses funcionários que estudaram, que são preparados, que dedicam a sua vida para atender a população, possam seguir desenvolvendo as suas funções. Nós não acreditamos nesse engodo, nessa falácia de que a reforma administrativa é para melhorar a vida da população. Tem um objetivo muito claro, que é entregar tudo, todo o nosso patrimônio, para a iniciativa privada. Isso está junto com a proposta de privatizações, que é entregar todas as empresas públicas, inclusive empresas estratégicas, fundamentais para a soberania, para o desenvolvimento, inclusive desenvolvimento econômico do nosso país, entregar isso na mão do capital, principalmente do capital estrangeiro, e acabar com os direitos sociais da população que seguram na ponta o atendimento para a população mais pobre. Por isso o pessoal já coloca a sua posição. Nós somos contrários à reforma administrativa. Não é justo que professor, que guarda, que aquele moço que limpa a nossa rua, que aquela moça que nos atende no posto de saúde seja responsabilizada pela situação do país. A gente precisa, sim, mirar naqueles que são os que mais ganham no nosso país, que acumulam patrimônio, que têm lucros e dividendos que não são taxados, que pagam muito pouco para concentrar uma renda e um patrimônio que é abissal a diferença com relação ao restante da população brasileira. Nós não vamos cair no conto do vigário de que a reforma administrativa serve para melhorar a vida da população. E para aproveitar meus 20 segundos, presidente, peço desculpa, só queria aqui registrar o nosso repúdio ao secretário de Cultura, senhor Mário Frias, que está utilizando as redes sociais institucionais da Secretaria de Comunicação para perseguir e atacar adversários políticos. Tentou criticar e censurar o humorista Marcelo Adnet e ameaçou utilizar a Polícia Federal para ir atrás do nosso deputado estadual no Rio de Janeiro, Flávio Serafini, por ele ter criticado a postura do governo Bolsonaro. Nós já fizemos o protocolo no Ministério Público Federal e é preciso que o senhor Mário Frias pague pelos seus crimes. A Secretaria de Comunicação deve servir para divulgar institucionalmente as ações do governo, não para perseguir adversários, não para ameaçar de censura humoristas e tampouco ameaçar parlamentares que estão no exercício da sua função. Obrigada, presidente. Eu peço desculpas por extrapolar o tempo. Que é isso, deputada Sâmia. Obrigado. O deputado Zé Silva vai utilizar o tempo de liderança, mas antes disso... Não, deputado... se o deputado quiser, depois eu falo. Excesso de gentileza aqui na casa, então, o deputado Marcel vai 1 minuto, depois a gente passa para o deputado Zé Silva, tem muita experiência aqui. Esse é extrapolar um pouquinho, 1 minuto, mas se o deputado Zé Silva for tolerante, eu falo. Com Obrigado, certeza. Deputado. Senhor presidente, eu quero aqui repercutir a fala do nosso líder do Partido Novo na Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Ganimi, quando disse de forma muito apropriada que o Partido Novo não esteve de acordo com a realização de uma sessão de homenagem ao ministro do STF, ainda presidente da Suprema Corte, Dias Toffoli, no dia de hoje. Digo que quero repercutir esta fala e estou inteiramente de acordo, porque entendo não que a demonstração dada aqui foi de independência e harmonia entre os poderes, não. Lamentavelmente, o que eu percebi foi uma submissão desta casa a uma outra casa, como há muito tempo tem acontecido, senhor presidente, caros colegas deputados. Infelizmente, a atividade política, que é inerente ao trabalho parlamentar, aqui de uma forma muito clara e transparente, foi pelo próprio presidente do Supremo e pelo presidente das casas, dita de forma clara, foi terceirizada para a Suprema Corte. A Suprema Corte é uma corte constitucional, não é uma corte política. Mas talvez não nos devesse surpreender, porque, como bem disse o nosso líder Paulo Ganimi, o atual presidente da corte foi indicado por políticos, inclusive alguns que depois vieram a ser julgados por ele e ele não se declarou impedido, como no caso do mensalão. Dias Toffoli foi advogado do PT e durante
o julgamento do mensalão não se declarou impedido para julgar José Dirceu e outros dos seus cúmplices. E agora, durante a sua presidência, a presidência do ministro Dias Toffoli, o que percebemos foi uma série de pautas que atendia a determinados políticos, tendo andamento na Suprema Corte como fim da prisão em segunda instância e também o desmonte da Lava Jato. É inaceitável, senhor presidente, que nós assistamos a isso calados. Nós deixamos sim de participar de uma sessão de homenagem porque não entendíamos que havia ali motivos para homenagem. Mas aqui, neste plenário, nós temos o dever de dizer que nós esperamos do novo ministro da Suprema Corte Brasileira, ministro Luiz Fux, uma atitude realmente digna de um ministro da Suprema Corte, de um juiz de última instância, não de um político. É isso que nós estamos precisando. Afinal de contas, o próprio inquérito instalado no Supremo Tribunal Federal passou ao arrepio da lei e do próprio Estado de Direito. Validado pela Corte, não entendo como. Afinal de contas, o que precisa prevalecer, independentemente de quem é alvo de um inquérito, é o respeito ao devido processo. Nós vemos com bandidos uma leniência enorme do Supremo e de outras instituições, e daqueles que eventualmente podem ter se cedido, mas que criticam os poderes, sejam o Supremo Tribunal Federal, o Legislativo ou o Executivo, um excesso de reação e também atitudes ao arrepio da lei e do Estado de Direito. Por isso, senhor presidente, fica aqui com veemência a minha manifestação e espero, mais uma vez, do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, uma atitude condizente com um presidente de uma Suprema Corte, que é aquele de respeitar a Constituição da República Federativa do Brasil e não interpretá-la de acordo com os amigos políticos que ele, porventura, possa vir a ter. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço também ao deputado Zé Silva pela extrema compreensão. Obrigado, Marcel. Passar para o uso do tempo de liderança. Deputado Zé Silva, obrigado pela compreensão, por te acomodar as falas. Senhor presidente, colegas parlamentares, me dirijo mais uma vez, especialmente ao presidente da República, toda a equipe de ministros, especialmente aqueles que tomam decisões políticas para tratar das medidas para a agricultura familiar nesse tempo de pandemia. São medidas emergenciais, é verdade, mas são altamente estratégicas e estruturantes, porque permite que logo após a pandemia a agricultura familiar possa retomar a sua atividade normal de gerar emprego, gerar renda e qualidade de vida. Não estou falando aqui daquela agricultura de larga escala, altamente mecanizada, utilizando a inovação das mais modernas que existem em todas as unidades de pesquisa do Brasil e do mundo inteiro. Eu estou falando daquele agricultor familiar, especialmente daqueles que são, na própria palavra do ministro da Economia, os invisíveis para o Estado brasileiro. E ressalto, invisíveis não só para esse governo, mas ao longo dos anos. Aqueles que não acessam o Pronaf, não têm assistência técnica, não têm o seguro agrícola, não conseguem comercializar sua produção, porque a escala deles não permite uma escala que eles possam transportar a sua produção e fazem as suas vendas no mercado local, ou diretamente, ou num espaço muito sagrado, numa arena sagrada, como esse parlamento para a política brasileira, eles vendem nas feiras livres, onde o campo encontra com a cidade. São esses os agricultores das medidas emergenciais que eu tive a honra de relatar, originárias essas medidas de 26 projetos apresentados por grande parte dos parlamentares desta casa. Foi um tempo de muita escutatória, de muitas reuniões, ouvindo os movimentos da agricultura familiar, das mulheres do campo, e especialmente adotando essas recomendações, essas orientações e as demandas legítimas desse segmento, que, aliás, está se repetindo o que veio acontecendo ao longo da história. O povo da roça, os agricultores, ficam sempre por último nas decisões do Estado brasileiro. Todos os setores, merecidamente, nesse tempo sombrio de pandemia, tiveram o apoio do Congresso Nacional
e do governo federal. O auxílio emergencial, micro e pequenas empresas, estados e municípios, tantas outras atividades e setores da economia foram atendidos e beneficiados com suas demandas. O Congresso Nacional, nós cumprimos o nosso papel. Aprovamos aqui esse conjunto de medidas que foram aprovadas também no Congresso, no Senado da República. Mas, infelizmente, foi vetado quase que integralmente o projeto. Restou ali 3 medidas. Uma delas é que salva o trabalhador rural, o agricultor, que acessou o auxílio emergencial que não foi destinado aos agricultores e aos trabalhadores rurais. Auxílio emergencial para os trabalhadores informais, merecidamente. Esse não foi vetado esse quesito, senão nem se aposentar no futuro eles poderiam. O segundo quesito, que foi aproveitado e não foi vetado, é aquele que permite que os agricultores familiares paguem a sua cédula de produtor rural dos produtos que venderam para o governo, pagando com os próprios produtos. E o terceiro é quase que uma obrigação, mas nós inserimos no dispositivo para dar mais transparência, é que o Tribunal de Contas da União faça a fiscalização. Foi vetado o auxílio emergencial rural, com os mesmos princípios, os mesmos critérios para os trabalhadores das cidades. Só que com a diferença, a porta de entrada, aquele que está lá no grotão do Brasil, não tem como ir à cidade, mas vai lá um extensionista rural fazer um cadastro simplificado. Foi vetado e foi recomendado pelo próprio governo. Eu diria com desvio de finalidade que ele acesse um benefício que é para os trabalhadores das cidades. O segundo que foi vetado é um fomento para permitir que, além da sobrevivência, esse agricultor instale ali atividades produtivas, de inclusão produtiva, instale cisternas para captação de água, especialmente no semiárido brasileiro. Um crédito, o crédito, portanto, não é nenhuma concessão do governo, um crédito será pago pelos agricultores. O valor, muito pequeno, simbólico de R$10 mil, com juros de 1%, sendo o tomador, o beneficiário, o agricultor e sua mulher agricultora, reduzindo a metade dessa taxa de juro. Um recurso também para apoiá-los, comprando os produtos que eles foram impedidos de vender pela recomendação da ciência, do distanciamento social. Eles tiveram as feiras livres não funcionando. Então, também foi vetada. Uma medida que ela vem se arrastando ao longo dos anos aqui nesta casa, que é a renegociação das dívidas rurais. Aí nós resgatamos, presidente, do dispositivo da Lei 3.606 de 2018, que eu tive a honra de ser o autor, e a ministra Tereza Cristina, a relatora, aqui nesta casa, a nossa colega deputada. Resgatei os quesitos mais importantes para esses agricultores que mais precisam de renegociar suas dívidas, que já foi vetado, inclusive, na MP do Agro, foi novamente vetado esse dispositivo na Lei 735, que foi aprovada aqui, consenso na Câmara e consenso no Senado. Portanto, presidente, encerro aqui esse meu pronunciamento, pedindo o apoio que eu sei que já tem do Parlamento brasileiro, mas especialmente do governo. E quero isentar aqui os técnicos do Ministério da Agricultura, do Ministério da Cidadania, da Conab, da Anatel, do Ministério da Economia, que nos ajudaram a construir o dispositivo de maneira que ele pudesse ser sancionado pelo presidente. Agradeço os técnicos dessa casa, a minha equipe, a nossa equipe e todas aquelas organizações que nos ajudaram, inclusive, a resgatar demandas históricas de décadas, que é garantir à mulher do campo ali o seu protagonismo com medidas diferenciadas. Portanto, espero que o líder do governo no Congresso Nacional e o líder do governo na Câmara dos Deputados nos ajude a fazer mais uma vez uma engenharia de consensos, como foi esse nosso relatório, para que os agricultores familiares, que é o único segmento, presidente, da economia e da população brasileira, que não tiveram nenhuma medida de apoio nesse tempo sombrio de pandemia. Obrigado, presidente. Obrigado, líder deputado José Silva, meu colega aí para as pautas, principalmente conectividade. Acompanhando a lista de inscrição dos líderes, se não tiver mais nenhum líder que deseja se comunicar, a gente parte para o encerramento da sessão. Algum líder deseja utilizar o tempo de líder ainda?
como a gente não tem mais essa necessidade, então nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Informo que está convocada a sessão deliberativa extraordinária com data, horário e ordem do dia a serem divulgados oportunamente. Deputado Marcel, alguma última? Só queria elogiar a sua condução na presidência, nosso colega Vinícius Poit, parabéns pela forma como conduziu o restante da sessão aqui. É um orgulho para nós do Partido Novo vê-lo sentado a essa mesa e nos dá a esperança de um dia vê-lo também permanentemente, pelo menos num mandato de 2 anos, sentado aí conduzindo os trabalhos dessa casa. Parabéns, deputado. Obrigado, Marcel. Muito breve, não vou fazer todos os elogios que o Marcel fez, que ele já fez muito bem. Eu queria lamentar que hoje não foi votado o projeto de resolução que iria permitir a volta de algumas comissões. Mas vou destacar aqui a comissão, uma das comissões, na verdade, o Conselho de Ética aqui da Casa, que a gente tem 2 casos muito emblemáticos que deveriam já estar nesse conselho. Uma pena que a pandemia atrapalhou, né? Mas espero que seja só esse o motivo para que esses 2 casos, um deles é o do deputado Wilson Santiago, que esse plenário decidiu pela manutenção até que ele fosse analisado, julgado, o que é uma decisão até aceitável, mas não faz sentido que isso se perdure por tanto tempo. Então é fundamental que ele vá para o Conselho, que a mesa encaminhe isso, né? E o outro também é o caso da deputada Flor de Lis, né? Que também é um tema muito delicado, que a gente quer que isso seja encaminhado e direcionado por essa casa o quanto antes. Tá? Então, torcemos aqui que na próxima semana a gente consiga votar a volta das comissões, com em especial atenção a essa. Outra também que a gente dá muito destaque é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente está sentindo falta de poder encaminhar alguns pedidos de fiscalização, que a gente sabe muito bem que, por conta da pandemia, se agravou muito os casos de corrupção, e eu falo ainda mais sendo do Rio de Janeiro, onde a situação está bem precária. Então, obrigado, presidente, por essa última palavra, e parabéns também pela condução, como foi muito bem falado pelo deputado Marcel Van Hatten. Obrigado. Obrigado, deputado líder do Novo, Paulo Ganimi. Só uma informação aqui sobre os deputados em questão, o seu pleito. Ainda não chegou nenhum requerimento de urgência para que sejam analisados esses casos. Então, algum partido, algum deputado tem que apresentar um requerimento de urgência. Essa é a informação que vem aqui para um projeto de resolução. Requerimento de urgência para o projeto de resolução ou para os 2 casos? Para o projeto de resolução. Ah, ok. Por isso que não foi votado hoje, porque estava na pauta. Eu não sabia que precisava... Não, se não tiver a urgência aprovada, a gente não consegue colocar na pauta essa informação que chega aqui para a gente. Tá, mas não estamos falando do caso dos 2 deputados, sim do projeto de resolução. Do projeto de resolução. Ok. Muito obrigado. Vamos então trabalhar para isso. Obrigado. Está encerrada a sessão. 2h37. Você acompanha pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Sessão plenária virtual. Tivemos agora a última parte dedicada aos discursos parlamentares, mas um pouco antes a parte deliberativa, chamada Ordem do Dia, com a apreciação de 2 medidas provisórias, a medida provisória 967 e a medida provisória 969, ambas votadas muito rapidamente pela unanimidade dos deputados que aqui estiveram, que se manifestaram pelos microfones, orientação positiva por parte de todas as lideranças partidárias, de governo, oposição, maioria e minoria, todos os partidos. Afinal de contas, um tema extremamente consensual. A MP 967 liberou 5 bilhões de reais para a saúde e a mesma destinação de outros 10 bilhões de reais na medida provisória 969 para garantir as ações de enfrentamento à Covid-19. E assim, temas consensuais apreciados na tarde de hoje. Um dos vários motivos é que os parlamentares todos estão muito envolvidos com a atuação nas suas bases eleitorais, respectivas bases eleitorais, pois estamos numa semana dedicada às convenções partidárias para a definição das candidaturas, tanto para a vereança como para as prefeituras dos 5.570 municípios brasileiros. Você pode ficar sabendo de todos os detalhes dessa apreciação e de outras por meio dos nossos canais, nosso portal câmara.leg.br, o nosso canal no YouTube e nas demais redes sociais e especialmente pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Continue conosco agora na nossa programação normal.